Vamos lá então, a nossa parte 2, agora segunda aula aí do nosso PDF. Né? Na aula anterior nós vimos aí um pouco de conceito sobre o que seria um texto dissertativo. Então com certeza você aprendeu, né? Quando a banca pedir um texto dissertativo, ela pode especificar o argumentativo ou expositivo. Nessa aula nós vamos aprender a ramificar, ou seja, pegar um tema, né, e ver que existe uma certa confusão que os candidatos, as pessoas, elas faz quando se bate de frente com o tema. Por exemplo, vamos pegar o tema que está aí no seu PDF, que é do Enem 2017. Estou com acesso com ele aqui na tela. Fala assim, ó, o aumento da criminalidade em cidades do interior do Brasil. Tá aí no seu PDF também, é só você acessar. O que acontece nessa hora? Muitos candidatos, eles acham que tem que escrever, seguir a linha esse tema. Beleza, tem que seguir a linha. Mas o que é que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer? Que dentro desse tema você pode fazer outras ramificações. Por exemplo, está falando sobre a criminalidade no interior do Brasil. Eu posso falar o quê? Sobre a explosão de caixas eletrônicos, né? É um tema que eu posso falar. Roubo de celulares no interior do Brasil. Já que é criminalidade, né? Criminalidade é um assunto muito extenso. Então, eu posso falar também sobre roubo de veículos, o aumento do roubo de veículos, o aumento do número de homicídios. Viram? Então, não é você escrever exatamente sobre o tema, mas sim você pode ramificar, né? Falar outras coisas que estejam relacionadas ao tema. Igual o tema plantação. Na aula anterior eu comentei, né? Você pode falar plantação de uva, plantação de banana, plantação... Perceberam? Então esse é o primeiro tema. Quer dizer, esse é o primeiro ponto que você tem que ter cuidado. Você vai pegar o tema e vai ramificar. Não quer dizer que você vai escrever exatamente sobre aquilo, né? E eu já cometi esse erro demais, né? Já, falando igual goiano, já cometi esse erro demais da conta. Hoje não, né? Hoje estou tranquilo nesse assunto e também quero falar para você ficar tranquilo. Agora, outro ponto que devemos ter atenção, que está no nosso PDF também, né? Que eu mandei para vocês aí. É você usar os textos de apoio. Geralmente, né, na maioria das vezes, a banca vai trazer um texto de apoio. São aqueles textinhos lá que ficam antes da redação. Minha esposa passou aqui, mas sem problema. Eu lembro que eu fui fazer um concurso lá em Mineiros, na cidade de Mineiros, né? Fui fazer um concurso lá. E primeiro concurso que eu fiz, aí tinha os textos de apoio assim em cima. Se eu não me engano, a redação... Pode passar. Se eu não me engano, a redação tava falando sobre... Pode passar. A redação tava falando sobre... Ao vivo acontece isso mesmo, gente. A redação tava falando sobre violência na escola. Violência na escola. Né? Aí tinha os textos de apoio antes. Né? Foi o caso do Enem aqui, no material de vocês. O material de vocês vai ter aí, ó. O primeiro texto de apoio, né? Que fala sobre um gráfico lá, sobre a questão dos surdos, né? Texto 2 também fala sobre a questão do surdo no trabalho. Então, o tema daquele ano falou sobre os desafios para a formação de surdos no Brasil. Então, você pode falar sobre o surdo no trabalho, a dificuldade para arrumar um trabalho, né? Perceberam? Então, use os textos de apoio, eles estão ali para te ajudar. Alguma ideia. É claro, você não vai escrever, né, usar um texto de apoio e escrever ele inteirinho na folha, né? Mas você pode usar ele como suporte, certo? Vamos parar por aqui nessa aula, né? Nós aprendemos que podemos usar os textos de apoio e podemos fazer ramificações, né? Podemos fazer ramificações do tema. Se vai falar plantação, eu posso falar plantação de uva, plantação de tal, entendeu? Próxima aula, terceira aula, a gente se encontra para falar sobre desenvolvimento. Então, nessa aula nós vimos, na introdução, tem que ter... eu tenho que ramificar o tema, né? E ficar atento à proposta que a banca me pediu. E também aprendemos sobre a questão dos textos de apoio, tá? Próxima aula a gente começa a estudar
a teoria do desenvolvimento.